Devido às intrigas entre os próprios cruzados, o rei Ricardo tentou fazer um tratado de paz com Malek Adhel, que era o irmão de Saladino. Mas o muçulmano lhe respondeu: Jerusalém, respondeu o sultão, jamais vos pertenceu. E, não podemos, sem crime, vô-la entregar, pois é lá que os anjos costumam se reunir. Foi de lá que o profeta, numa noite memorável, subiu aos céus. Ainda falando sobre as exigências dos peregrinos, em especial sobre a cruz onde Cristo fora crucificado. Todas as vantagens da paz, dizia ele, não podiam fazê-lo consentir em dar aos cristãos aquele vergonhoso monumento de sua idolatria. Isso em referência à recusa de Saladino à proposta dos cristãos. Para se justificar contra as acusações dos cristãos, dele, Ricardo Coração de Leão está sacrificando a honra, a glória dos cruzados, a sua vontade particular, o que ele fez para se justificar, para se defender contra tais acusações de que ele, o rei da Inglaterra, Ricardo Coração de Leão, estaria sacrificando a honra, a glória dos cruzados em prol de sua vontade particular. Ele, Ricardo, executou os prisioneiros sarracenos em seu poder e expôs as cabeças dos mesmos. Ricardo tentou casar a viúva de Guilherme da Sicília com Malek Adhel, mas Ricardo recebeu muita oposição clerical dos sacerdotes contra isso, contra tal intento de casar a viúva de Guilherme da Sicília com tal muçulmano, com tal muçulmano. Os cruzados eram assolados, eram atacados pela fome, pelo frio e também por outros males. Todavia, a guerra continuou. Isso a despeito das repreensões contra as lideranças e contra o próprio Ricardo. Os muçulmanos devastaram Jerusalém e buscavam impedir que os peregrinos recebessem auxílio, que víveres lhes fossem dados. Depois da tomada de Ascalon pelo exército cruzado, aconteceram muitas contendas dentro deste exército. Isso devido por conta do fato da destruição de muitos edifícios desta cidade de Ascalon, que fora ordenada tal destruição por Saladino. Logo houve uma escolha por parte de muitos na liderança dos peregrinos em reconstruir
Ascalon, o que muito enraiveceu os nobres cruzados, como, por exemplo, Leopoldo da Áustria, devido ao fato de eles serem guerreiros, não carpinteiros ou pedreiros. Tais nobres se enraiveceram, se digamos assim, iraram de terem que lidar com o fato de que tal reconstrução deveria ser feita e que eles poderiam, digamos assim, ter que lidar com isso, ter que fazer tal reconstrução. E eles eram guerreiros, nobres, e não carpinteiros, e não construtores. Conrado fora escolhido para ser rei de Jerusalém quando ele voltava de um banquete. Ele, Conrado, sofreu 2 tentativas de assassinato pelas mãos de 2 escravos muçulmanos. Na primeira, ele não morreu, mas a segunda investida lhe tirou a vida. Há autores árabes como Ibn al-Athir. Ibn al-Athir se escreve IBN-ALATIR, que afirma ser o soberano dos muçulmanos, Saladino, quem ordenou a morte do nobre de Tiro, de Conrado, dando para tal coisa, para tal ato ser feito, 10.000 peças de ouro ao velho da montanha para isso. Os feitos dos cruzados se assemelhavam às ações heróicas dos heróis homéricos de Homero. Os heróis que são narrados por ele, no caso, os heróis que têm os seus feitos narrados por ele em seus 2 grandes poemas, em seus 2 grandes poemas épicos. Em Ramlá, e Ramlá se escreve R-A-M-M-L-A, Ricardo, o rei da Inglaterra, após ter tirado a vida de muitos muçulmanos, ele, tal rei, chegou mesmo a matar um javali. Godofredo de Bouillon matara um urso. Eu suponho que em caçadas que tais nobres fizeram. Os peregrinos consideravam Ricardo como o pai deles, pois eles muito o estimavam. Isso demonstra, como eu disse anteriormente, a grande estima que o rei inglês tinha entre os peregrinos, até ao ponto de um clérigo, de um sacerdote chamado Guilherme, tentar dissuadi-lo de partir para a Inglaterra. O que as falas de tal sacerdote foram bem respondidas pelo rei, por Ricardo. Chegando próximo às colinas de Emaús, o exército cristão ouviu rumores de que o califa de Bagdá se rebelara contra Saladino. Porém, tal rumor de tal rebelião foi tomado como uma tentativa de atrair
os peregrinos para a Terra Santa, onde eles, tais peregrinos, não teriam fácil e amplo acesso aos suprimentos que lhes eram dados